NSC-TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento. Nostra Casa. Milano. Planejado para suas escolhas. E Sicoob Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Boa tarde para você, para toda a sua família, um forte abraço para todos. Começamos a semana com essa bela imagem da Arena Condá, um arco-íris que deu sorte para a Chape. Verdão venceu a terceira partida no Catarinense, hein? Foto e imagem registrada pelo Paulo Dalbello, cinegrafista aqui da NSC-TV. E aqui no JA vamos conversar logo mais ao vivo com o técnico da Chapecoense, Felipe Conceição. A vitória de ontem foi para cima do Juventus de Jaraguá do Sul por 2-0. Pelo saldo de gols, a Chape é líder isolada no estadual. E tem mais um clube aqui da região fazendo bonito no Catarinense, né? O Concórdia venceu a segunda seguida, bateu o Figueirense, já soma 7 pontos em 3 jogos disputados. Tem muito mais no seu Jornal do Almoço, a partir de hoje, mais pertinho de você, que mora em Chapecó e região. Vamos falar sobre agronegócio. A chuva dos últimos dias não ameniza os impactos da produção de grãos. No estado, as perdas da safra de milho podem chegar a 43% e de cerca de 30% na safra de soja. E mais, viu? É um ano difícil para os produtores da região. Na previsão do tempo, vamos saber como fica esse comecinho de semana. JA também vai falar sobre saúde e o avanço dos casos de Covid-19. Em Chapecó tem mudanças no atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Um novo ambulatório começa a funcionar hoje. E tem recado importante para estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul. Amanhã as aulas voltam ao modelo presencial no campus de Chapecó. Já os detalhes do protocolo que será seguido. Tem ainda informações sobre o manifesto de entidades catarinenses contra o fundo eleitoral sancionado pelo presidente da República e a movimentação de cargas na fronteira com a Argentina. No ano que vem deve entrar em operação o novo Porto Seco de Dionísio Cerqueira. Por lá o movimento de importação e exportação de produtos aumentou no último ano. Jornal do Almoço no ar, até pouco depois da 1h da tarde. Vamos nessa então, juntinhos no Jornal do Almoço, e segunda-feira é dia de você saber quais oportunidades de emprego tem em Chapecó. São mais de 1.000 vagas no balcão municipal e muitas estão com contratação, olha só, urgente. Acompanhe aí. As vagas mais urgentes são para eletricista, auxiliar de refrigeração, inspetor de qualidade, estoquista, estagiário de administração, engenharia elétrica e arquitetura, confeiteira, marceneiro, serviços gerais, supervisor de loja, técnico em segurança do trabalho, zelador, programação de produção, pintor, saladeira, auxiliar administrativo e também analista de suporte. Ao todo, o Balcão de Empregos de Chapecó começa a semana com 1.288 vagas em 602 funções diferentes. E já tem entrevistas agendadas. Hoje, às 1h30 da tarde, tem seleção para rasteleiro, auxiliar de pavimentação e motorista. Amanhã, às 1h30, tem seleção para vendedora e caixa. Na quarta-feira, pela manhã, as vagas são para pedreiro e servente de obras. À tarde, para atendente de balcão. Na quinta, às 8h30, tem entrevista para motorista de caminhão, encanador e auxiliar de encanador. À 1h30, a seleção é para motorista de caminhão, auxiliar de produção e vendedor interno. Na sexta-feira, às 8h30, tem seleção para cozinheira, auxiliar de cozinha, açougueiro, repositor, padeiro e auxiliar de padeiro. Os interessados devem fazer o cadastro na página do Balcão de Empregos no site da Prefeitura de Chapecó e depois agendar a entrevista pelo telefone 3322-1002. O Balcão do Centro fica na rua Carlos Pinho, embaixo do Bandejão. Também tem atendimento na Superintendência da EFAP, das 7 da manhã até a 1 da tarde. Morreu no sábado o presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Plínio de Castro.
Ele estava internado há 2 semanas após sofrer um AVC. Plínio era gaúcho, tinha 60 anos e comandava a Cidasc desde o ano passado. Também foi prefeito de São José do Cedro entre 2013 e 2020 e secretário de Estado para o Desenvolvimento do Oeste de 2001 a 2002. O governador Carlos Moisés decretou luto de 3 dias. Por decisão da família, o corpo será cremado hoje em Francisco Beltrão, no Paraná. E depois de 2 anos com cancelamentos por conta aí da pandemia, começa na próxima quarta-feira a 23ª edição da Feira Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. O evento é tradicional aqui no estado e apresenta novas tecnologias para o agronegócio. Vamos saber sobre a feira agora com o presidente Arno Pandolfo, que nos atende via internet, vai chegar por aqui para conversar com a gente no Jornal do Almoço sobre as novidades da feira neste ano. Daqui a pouco a gente vai ter esse contato com o Arno, presidente da feira, tá, gente? Enquanto isso, olha só. Em Chapecó tem mudanças no atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. O novo ambulatório começou a funcionar hoje. E o André Zanfonato, quem traz as informações sobre esse novo local para testagem da Covid na cidade. André, chega mais, agora contigo. Boa tarde. Olá, Cleiton. Uma ótima semana para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, agora Chapecó tem mais um ambulatório para atendimento de pessoas com Covid. Fica aqui na região central de Chapecó, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o secretário de Saúde aqui do município, Luiz Carlos Balsan. Secretário, para a gente começar, então, eu queria que o senhor nos falasse, assim, a demanda tem aumentado e, por conta disso, então, abrir mais um ambulatório, qual é o planejamento? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a demanda tem aumentado, assim, não tão significativamente, mas a grande razão de nós abrirmos essa nova porta aqui, esse novo ambulatório, é para desafogar as nossas unidades de saúde, os nossos postos de saúde, que até então estavam atendendo também sintomas respiratórios. A partir de hoje, então, as unidades de saúde voltam para a sua normalidade e todas as pessoas sintomatizadas, né, procuram os nossos 4 espaços que nós temos. Continua ainda o PA da IFAP, 24 horas, o Verdão, tradicional Verdão, também 12 horas, das 7 da manhã às 22 horas, a UPA 24 horas e agora esse novo espaço aqui no pavilhão da Igreja Matriz, um espaço amplo, arejado, que também vai funcionar das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sexta-feira. Tem reforço de equipe, por exemplo, para horários de pico, quando o movimento pode aumentar mais, como é que vai funcionar? Perfeitamente, né? A gente já tem acompanhado os horários de pico. Então, esse ambulatório aqui da Igreja Matriz, aqui do pavilhão, vai ter reforço da equipe médica, de auxiliares, enfim, técnicos, naqueles horários de pico. Nós consideramos mais principalmente da meia-tarde até 10 horas da noite, teremos o reforço da equipe também. Em relação ao horário, por exemplo, claro que ainda vai ser feita uma análise para saber se tem a necessidade, por exemplo, até de estender um pouco mais, né? Isso vai ser avaliado dia após dia. Perfeitamente, né? A gente acompanha permanentemente a evolução dos quadros, né? Se necessário for, certamente esse novo ambulatório ampliaremos a demanda dele, né? Passando até a atender nos finais de semana, caso for necessário. Então, durante a semana a gente vai fazer uma avaliação nesse sentido. Cada local ali para atendimento de pessoas assintomáticas, né, pacientes respiratórios, também vem aumentando. Ficava numa média de quanto, assim, por dia, cada unidade? Nesses últimos dias que a gente está acompanhando, ele tem mantido um número mais ou menos igual. Então, faixa aí de 1.200 a 1.400 atendimento dia em todas as nossas portas. Né, acreditamos que não vai ser diferente nessa semana, haja vista a grande procura, inclusive já na manhã de hoje, aqui do Ambulatório Centro, já começou a partir das 6 horas da manhã, tinha pessoas já concentradas e certamente hoje vai ter um atendimento bem significativo nessa nova unidade. Tá certo, secretário. Obrigado, viu, pela participação aqui no Jornal do Almoço, trazendo detalhes muito importantes aí, então, para o pessoal que está com sintoma respiratório, pode vir, então, aqui no Salão Paroquial da Igreja Matriz ou também no pronto atendimento da IFAP, na unidade de pronto atendimento 24 horas no Presidente Médici e também no ambulatório que fica no Verdão. As unidades básicas de saúde agora, atendimento do público geral. Volto contigo, Cleiton. Tá certo, André. Obrigado pelas informações. E agora sim, nosso contato pela internet com Arno Pandolfo, presidente da Itaipu Rural Show, já chegando por aqui. Arno, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Almoço. Estamos ao vivo e quais são as novidades da Itaipu Rural Show que começa na próxima quarta-feira?
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os telespectadores. O Itaipu Rural, apesar do susto de semana passada com o vento forte, mas está tudo normalizado. Ontem já estava tudo prontinho, só falta receber os expositores. E cada ano sempre tem novidades, principalmente o agronegócio. Separar um ano, fica fora, para você dizer, pega um pouco o contato. E nós já tivemos um ano sem o Itaipu Rural, e como comentei, o agro ele anda a mil. E esse ano vai ser diferente em todos os setores do Itaipu Rural, todos os segmentos vai ter novidade. Tanto na cultivares de milho, soja, feijão, distribuição de animais, de automóveis, suínos, aves de leite, pequenos animais, tudo isso. E nós, no primeiro dia, às 14 horas da tarde, nós vamos ter a abertura do seminário Mais Milho e Cultivares do Inverno, pelo Canal Rural e a Secretaria da Agricultura. E nós vamos ter também, que é o segundo ano, o circuito da feira de gado leiteiro a nível de Brasil, de ponta a ponto para brasileiro. Então, nós temos muitas novidades, a infraestrutura mexemos muito no parque, a parte de alimentação, a exposição de laboratórios, onde desfile de animais. A gente investiu muito esse ano aqui. Como o ano passado não tinha, a gente investiu no ano passado um pouco para esse ano também, que está todo aí a infraestrutura. E começa todos os dias 8h30, né? Estacionamento gratuito, não se cobra nada, a entrada franca, amplo estacionamento. As pessoas podem vir, que vai ter muita sombra, nós temos que ter muito cuidado com o Covid, vamos cumprir todas as normas da vigilância sanitária, distanciamento também na hora do almoço. Então, o pessoal pode vir ao Itaipu Rural, que com certeza vão ver muita novidade. E, como falei, o agro não para. E o agro, cada ano mais forte, e o nosso povo cada vez mais forte também, porque nós vemos vindo, né, Cleiton? O ano passado, em janeiro, uma estiagem muito grande, esse ano também, mas o agro, ele é o fiel da balança a nível do Brasil. E em Santa Catarina, 70% das exportações são do agro. É importante a gente falar também sobre essa questão envolvendo o agronegócio e a tecnologia que vem mais avançada ainda, né, Arno? Ou seja, é uma troca também de informações, é claro, com muitos negócios que devem ocorrer nesses dias. Isso sim, veja, nós temos mais de 330 expositores. Todo esse pessoal vai estar disposto nos seus estandes a dar explicação o que eles estão vendendo, o que eles estão fazendo para o agro. Então, é uma troca de informações. O Itaipu Rural, ele é um evento para a família. Nos últimos eventos que a gente organizou, vem muitas famílias, tem a mulher, os filhos, é troca de experiência. E tudo aquilo que o produtor ele pretende fazer lá na sua propriedade, com certeza, ele vindo do Itaipu Rural, ele alguma coisa ele vai encontrar que dê certo na sua propriedade. E por isso que cada ano que passa, o produtor ele enfrenta desafios. Cada ano ele quer produzir mais, desmama mais leitão, mais litro de leite vaca o dia, mais sacos de milho por hectare, mais soja de milho por hectare. Então, isso sempre acha novidades. E em tecnologia nem se fala, por exemplo, máquinas, implementos agrícolas. Hoje nós temos safe que te dá quanto tu está colhendo por hectare, que umidade que está dando. Uma coisa muito importante, uma coisa muito bonita de se ver. Além de ser bonita, é muito eficiente. Que para o produtor merece, porque a gente não ia produzir tudo que estamos produzindo se não tivesse essas tecnologias. E cada vez essas tecnologias vão crescendo, e que bom que vão crescendo. E o produtor, o empresário rural, ele vem assimilando isso aí muito fácil. Arno, obrigado aí pela participação no Jornal do Almoço. A gente vai falar muito sobre agronegócio ainda no decorrer do Jornal do Almoço de hoje. Mais uma vez, obrigado, gente. Olha só, a seguir você vai acompanhar as informações do esporte aqui no JA, com os detalhes da vitória da Chapecoense sobre o Juventus, ao vivo com o técnico Felipe Conceição. A gente vai conversar com ele, viu, para avaliar esse comecinho de temporada. A fase do Concórdia também é boa. O Galo do Oeste venceu a segunda seguida, derrotou o Figueirense no Domingos Machado de Lima, está em terceiro na tabela. São os times aqui da região fazendo bonito no campeonato. Já já os detalhes.
Nós estamos de volta com o seu Jornal do Almoço para falar de notícias boas do Campeonato Catarinense, com a boa participação dos dois clubes, nossos representantes aqui da região, na primeira divisão do estadual. Vamos começar pela Chapecoense então. Jogou ontem na Arena Condá, recebeu o moleque travesso, o Juventus de Jaraguá do Sul. Chapecoense começou na frente, né, gente? Primeiro gol da Chape aí foi contra. O Pablo saiu ainda na comemoração e tudo, mas depois da súmula teve gol contra do zagueiro do Juventus de Jaraguá do Sul. Era primeiro tempo de partida. Chapecoense saindo na frente contra o Juventus de Jaraguá, jogando na Arena Condá. Turma toda na comemoração. Segundo tempo aí, lançamento para ele. Perotti, o artilheiro do campeonato do ano passado. Faz teu nome, Perotti, na saída do goleiro. Lá no cantinho, pé esquerdo, Chapecoense 2-0 para cima do Juventus. A Chape é líder absoluta do Campeonato Catarinense, 100% de aproveitamento. E agora a gente vai conversar com o técnico da Chapecoense ao vivo no JA, Felipe Conceição, chegando no pedaço com a gente por aqui. E aí, Felipe, primeira pergunta é bem básica. Você esperava um início tão avassalador assim? 3 jogos, 3 vitórias e esse rendimento todo do time? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Realmente os resultados surpreendem pelo tempo de trabalho, pela reestruturação que o clube está passando, mas não pelo lado do trabalho desses atletas desde o primeiro dia, né? Se dedicaram muito, estão se superando realmente e estão demonstrando essa superação nos jogos, né? Que são jogos iniciais de temporada, é sempre com muita dificuldade, necessita de um nível de superação grande. E esses atletas estão apresentando isso e a gente está conseguindo, mesmo num curto espaço de tempo, evoluir em muitas questões e trazendo resultados que são importantes para esse início de caminhada. O que a gente ouve muito nas entrevistas dos jogadores é o seguinte: não tem o eu, somos nós, né? Ou seja, o pessoal gosta muito de citar aí o coletivo como um todo. Já é um trabalho de vestiário que vocês implantaram, né? Perfeito. Desde o início, como eu falei, eles compraram as ideias, né? E essa talvez seja a mais forte, junto com o resgate da torcida, que é de realmente ter uma equipe competitiva, uma equipe que tem um coletivo forte, e a parte individual naturalmente vai aparecer de todos. A gente pode citar vários atletas que jogaram bem ontem na partida, mas porque por trás tem um coletivo que está sustentando, tem uma dedicação, uma disciplina muito grande e todos eles estão pensando primeiro na Chapecoense e depois em si, né? E isso está deixando a gente, está tornando a gente muito forte, além do resgate dessa relação com a torcida, que eu posso citar também, que é outro ponto fundamental que a gente está conseguindo nesse início de ano. Você foi para a terceira rodada, o terceiro jogo, não conseguiu repetir time, né? Primeira partida teve jogador expulso e também lesionado. Foi para uma outra escalação na segunda e uma outra escalação também no terceiro desafio, no terceiro jogo. Tem isso também para administrar, né? Não consegue ainda repetir escalações. Ontem, por exemplo, o Ronei saiu lesionado. Oi, Felipe, tá me ouvindo? Técnico da Chapecoense. Agora tô. Tá me ouvindo agora? Eu falei sobre as escalações que você não conseguiu repetir até agora. Ontem já teve o Ronei lesionado também. Complicado, né, esse início de temporada por esse lado, mas se você olhar para o outro lado também, nós já colocamos 20 atletas para atuar e vários desses novos, né, estreando no profissional, então é importante essa rotação também, é importante dar nesse período inicial do ano no estadual essa margem para os atletas novos, né, que eles cresçam dentro do estadual, para que a gente tenha uma Chapecoense muito forte na Série B e que continue utilizando atletas da base, que é importante para o clube, importante desportivamente, porque acaba virando um time com uma identidade muito forte para o torcedor, para o clube, e financeiramente também, que é uma situação que o clube necessita de um retorno. Para a gente encerrar, Felipe, eu lembro uma entrevista que você deu há pouco tempo aqui no Jornal do Almoço sobre a lista dos favoritos. E você dizia assim, ó, Chapecoense não começa o campeonato entre os favoritos, mas durante o campeonato nós vamos integrar essa lista. Já dá para integrar ela nessa lista? Ainda não. Está muito no início. Acho que o planejamento continua de tornar uma equipe forte, né, até o final do estadual, e aí sim, na reta final do estadual, a gente
buscar uma situação de título, uma situação de finalista da competição e de maneira mais forte. Ainda estamos com o pé no chão, de muito trabalho, tem que ainda crescer em muitas coisas, então a gente continua fora desse grupo, mas quem sabe na reta final, que é esse planejamento, a gente realmente tem uma equipe bem encorpada e que lute por coisas grandes. Felipe Conceição, obrigado pela entrevista, pela participação ao vivo no Jornal do Almoço. Sucesso! Eu que agradeço, um abraço a todos e em especial para a torcida da Chapecoense. Tá aí o técnico da Chapecoense participando com a gente ao vivo. O Chapecoense faz bonito, 100% de aproveitamento. E o Concórdia também faz bonito, né? 3 jogos, 2 vitórias e um empate. O Concórdia aí, gente, invicto no estadual e venceu no fim de semana. A Concórdia jogou contra o time do Figueirense. O jogo foi na cidade de Concórdia, a gente vê os lances por aí, ó. Dá uma olhada, teve um jogo bastante movimentado no começo, Concórdia chegando, time do Figueirense também chegando, Concórdia chutando, mandando essa bola para fora também, insistindo pelo alto, teve goleirão aparecendo de mão trocada, mandando a bola para fora, mas o Ares, olha aí ele, de fora da área, que antes de chegar no goleiro, tem gente que diz, o goleiro errou e tal, mas foi gol do Concórdia, 1-0, depois o jogo ainda continuou com boas oportunidades criadas pelos 2 times, mas o placar não foi mais movimentado e ficou no 1-0 para o time do Concórdia, excelente resultado, o Concórdia jogou contra 3 considerados ou que estão nessa lista aí de considerados times daquela lista de favoritos ao título, empatou com o Brusque, venceu o Joinville e venceu a equipe do Figueirense no fim de semana. Por falar em Joinville, Joinville demitiu o treinador, já no final de semana já caiu um técnico do Campeonato Catarinense. Concórdia que não teve Itamar Schulli no comando técnico, porque ele foi positivado com Covid-19, o treinador do Concórdia, o Lalo, comandou a equipe. Rui foi o destaque do jogo, hein? Ele falou com nossa equipe, pós-partida, é claro, dando toda a ênfase aí sobre esse resultado e também o momento bom do Concórdia na competição. A equipe está se fortalecendo cada vez mais durante a competição. Estamos entendendo como que é jogar a competição, né? Mas a gente não pode perder o foco. A gente tem que continuar com essa humildade, com esse trabalho, que eu tenho certeza que coisas boas tem pra gente aí no decorrer desse campeonato. Grande Rui, agora vamos mudar de assunto aqui, mudar de esporte, melhor dizendo, para ir para o boxe, porque uma cidade aqui de Santa Catarina se transformou na capital das artes marciais ontem à noite. A cidade sediou um evento que reuniu estrelas de dentro e fora dos ringues. Os repórteres Felipe Salles e Rafael Moser estiveram lá acompanhando tudo de perto. Fight Music Show, traduzindo, um show de luta e música. Olha, o nome do evento já indica que essa tem tudo para ser uma das reportagens mais aleatórias do acervo do Jornal do Almoço. Duvida? Vamos lá! O evento teve a apresentação do humorista Tirulipa, show com o cantor Wesley Safadão e no conflito mais aguardado da noite, o gigante dos ringues, Popó, enfrentou o gigante da internet, o Whindersson Nunes. Um encontro assim só podia ter uma plateia de estrelas de todos os universos. É uma luta nível Vingadores, né? Então a gente tem que estar aqui prestigiando e apoiando. Por mais que tudo aqui pareça realmente aleatório, é tudo planejado. Eventos como esse já são um sucesso fora do país. Nos Estados Unidos, embates entre influenciadores digitais e lutadores têm gerado eventos com cifras milionárias, que têm batido recordes de audiência nas televisões estadunidenses e que têm ajudado a popularizar ainda mais as artes marciais. Então, esse formato aqui eu já tinha visto lá na Tailândia. Eu falei, meu sonho é fazer isso. Aí aconteceu de eu conversar com ele, ele falou, meu sonho é lutar com o Popó. Eu falei, que coisa, estamos bem sonhador, né? Vamos fazer acontecer? Do sonho para a realidade, a noite passada teve 4 lutas de MMA e uma de kickboxing. Já nas disputas de boxe, o ex-campeão de MMA, Rodrigo Minotouro, levou a melhor contra Leleco Guimarães. Também teve vitória para o ex-vice-campeão olímpico de boxe, Esquiva Falcão. Ele derrotou o ex-BBB 12, Yuri. Não podia nocaute, então eu tentei evitar o máximo, tá, para nocautear. O público gostou, eu gostei também, ele também gostou, então o show valeu a pena. O confronto mais esperado ficou para o final. Já passava da 00:30 quando o público começou a acompanhar atento o embate entre Popó e o Whindersson. Foi um duelo entre amigos, que teve parceria, mas também teve golpes. A gente tem que dar uma pressãozinha para mostrar para ele, ó, o campeão tá vivo. Porque com um menino como ele, com 27 anos, ele tem um gás totalmente diferente do meu.
pensa muito mais rápido do que eu. Ele tem um preparo físico melhor do que o meu. E o que contou aí hoje não foi o meu gás, não foi só o meu dom de ser lutador de boxe, mas sim uma experiência que eu tenho de 32 anos lutando boxe. A gente chega aí e faz as coisas que a gente gosta, a gente vai aí, brinca de bater. E depois de 8 rounds de 2 minutos cada, o resultado, por unanimidade, o júri declarou empate. Empate! Mas ele queria que o show durasse. O espetáculo é pra galera, não é pra nós dois. Fosse pra eu e ele, nós lutava em casa, botava o ringue, a gente tem condições. Ele me arrependeu um segundo. Amei. Ok, a disputa pode até ter sido aleatória, mas alegrou a noite de quem assistiu e de quem lutou. Aí a galera fica, o Popó voltou com 46 anos, voltou pra quê? A gente volta pra fazer essa brincadeira. Importante brincar, legal, né? As aulas da graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Chapecó, retornam de modo presencial amanhã. Lucas Belo traz os detalhes desse retorno. Como deve funcionar o protocolo sanitário, hein, Lucas? Boa tarde para você, meu amigo. Olá, Cleiton, uma boa tarde para ti e para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal do Almoço. É isso mesmo, a partir de amanhã, quase todos os cursos de graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul retornam aqui no campus Chapecó. A única exceção é o curso de administração. Mas para que isso aconteça, é necessário que os estudantes sigam uma série de protocolos, entre eles confirmar a situação vacinal. Mas para dar mais detalhes sobre como que vai funcionar isso, nós estamos aqui com o diretor do campus Chapecó da UFFS, o professor Roberto Mauro Dallagnol. Boa tarde, professor, muito obrigado por nos receber. A primeira pergunta que eu te faço é como que os estudantes podem fazer essa confirmação e quem não tiver tomado vacina pode frequentar as aulas também? Então, boa tarde Cleiton e a todos os telespectadores da NSC. Essa confirmação vacinal foi uma determinação do nosso Conselho Universitário, do Conselho de Campus, para que o retorno às atividades presenciais fosse possível. É uma confirmação que é exigida dos estudantes, mas também dos professores, dos servidores técnico-administrativos, e ela deve ser feita por intermédio do sistema acadêmico da universidade, onde os alunos, os estudantes, já têm acesso para suas atividades de ensino e de educação, e lá eles devem postar o seu comprovante vacinal ou o comprovante de exame negativo para a Covid. Nesses dois casos, nós permitiremos o acesso às atividades presenciais no campus. Aqueles não vacinados por recomendação médica ou não vacinados por opção e que não entregarem os seus comprovantes, de exame negativo para a Covid, não poderão frequentar os espaços do campus e deverão permanecer em atividade remota quando assim for possível. E, professor, no caso do comprovante de quem optar pelo teste negativo, tem um prazo também que tem que se reapresentar esse comprovante, né? Exato. O nosso prazo inicial vai até hoje para os estudantes que desejarem iniciar suas atividades a partir de amanhã. Posteriormente, nós deixaremos o espaço aberto para que os estudantes continuem apresentando seus comprovantes. No entanto, vai depender da apresentação, da conferência desses comprovantes para depois terem liberação para o acesso à universidade. E, naturalmente, aqueles que optaram por não se vacinar ou não se vacinaram e optaram pelo exame negativo para a Covid, eles deverão atualizar esse exame a cada 72 horas para que possam permanecer frequentando as atividades presenciais. Professor, quais testes vão ser admitidos para essa comprovação para quem optar pela apresentação dele a cada 72 horas? Perfeito, são os exames laboratoriais, Os testes caseiros não serão reconhecidos. Então são os exames laboratoriais, devidamente fornecidos pelos laboratórios com o profissional habilitado para tal exame. E, professor, esse vai ser o mesmo procedimento para o retorno do curso de administração? Na realidade, este é o procedimento para todas as pessoas que desejam frequentar o campus, independentemente se já estão em atividade presencial de aulas ou não. O curso de administração, por decisão do seu colegiado, optou por permanecer em atividade remota até o final deste semestre, que termina em abril. Então, neste caso, nós estaremos ao curso de administração apenas aqueles que estiverem em atividade presencial exigindo o exame.
Tá certo, professor, mais uma vez muito obrigado por nos receber. E é isso, Cleiton. Essas são as orientações para os estudantes que quiserem retornar ao sistema presencial de aulas na Universidade Federal da Fronteira Sul. É contigo no estúdio, meu amigo. Lucas, estou vendo aí, né? Tem sol bastante por aí, né? Aparecendo, o Lucas encontrou um lugar à sombra, né? E daqui a pouco a gente vai falar aqui no Jornal do Almoço, inclusive, sobre a previsão do tempo para a nossa região, que já vem sofrendo há muito tempo com a estiagem. E por falar nisso, vamos abordar a quebra na safra de milho aqui no estado e repercutir o assunto numa entrevista com o secretário municipal de Agricultura de Chapecó. Tem ainda informações sobre o manifesto de entidades catarinenses contra o fundo eleitoral sancionado pelo presidente da República e a movimentação de cargas na fronteira com a Argentina. No ano que vem deve entrar em operação um novo Porto Seco de Dionísio Cerqueira. Por lá o movimento de importação e exportação de produtos aumentou no último ano. Os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta com o seu Jornal do Almoço. Olha a imagem ao vivo aqui do alto da NSC TV, nossa câmera panorâmica, mostrando Chapecó. Tempo nublado nos últimos dias. Choveu, final de semana aí. A água veio e veio bastante, né, gente? Temperatura agora aqui em Chapecó é de 23 graus. Mas o que nos aguarda esse começo de semana com relação a tempo, hein? Vamos ver a resposta aí na previsão. Oi pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Nessa segunda, a circulação marítima que atuou forte no final de semana começa a perder força e isso permite maiores aberturas de sol para geral, especialmente aqui no nosso litoral. Ao mesmo tempo, gente, as nuvens continuam aparecendo mais em um momento ou outro e com isso vem também aquela condição de chuva isolada e rápida. Na prática, meu povo, é tempo de circulação marítima, um pouco de tudo mesmo, no mesmo dia, no mesmo local, tá bom? Áreas do Planalto Norte têm um tempinho um pouco mais instável ainda hoje. Já para os lados do oeste, é sol e nuvem para começar a semana, tempo mais seco depois da chuva de mais cedo, né? E agora de tarde faz calor em algumas regiões, destaque para o extremo oeste, onde alguns termômetros podem chegar aos 33 de máxima, vai fazer 31 no Vale do Itajaí. Na maioria dos lugares, as temperaturas da tarde dessa segunda variando entre 26, vejam vocês, até 28, 29 graus. E o primeiro dia de fevereiro vai ter um tempinho mais firme em Santa Catarina. Em áreas do oeste, aquele pedaço do mapa ali em amarelo, ó, a presença do sol está confirmada para amanhã, sem previsão de chuva. No restante do estado, em verde, o sol também vai aparecer e até predominar em alguns momentos, mas aí tem previsão de aumento de nuvens e chuva, aquela em forma de pancadas isoladas, isso mais para o final do dia, começo da noite de amanhã. A terça também vai ser marcada pela volta das temperaturas mais elevadas ao estado. Sempre onde? Primeiro no extremo oeste, né? Onde os termômetros podem chegar aos 37 graus amanhã de tarde. Em praticamente todo o estado, as máximas dessa terça, vejam vocês aí, ó, vão se aproximar ou passar dos 30 graus. E quando a gente olha para uma previsão mais estendida, ela aponta que na segunda parte da semana vamos ter poucas mudanças, tá, gente? O sol deve aparecer cada vez mais para geral mesmo, tanto na quarta quanto na quinta. Podemos ter pancadas isoladas de chuva no final do dia, mas é bem possível que fique só no aumento de nuvens. E vamos seguir com inícios de manhã bem fresquinhos e tardes quentes pra caramba, com máximas sempre acima dos 30 graus, isso pelo menos até o fim da semana. E o destaque para vocês, mais quente no oeste catarinense. Até mais. E até choveu nos últimos dias, mas chuvas irregulares e mal distribuídas em dezembro e janeiro podem trazer perdas de até 43% na safra catarinense do milho e de cerca de 30% na safra de soja. Tristeza. Esse é o sentimento do seu Altemar ao olhar para a lavoura de milho parcialmente perdida. A gente já vem de uma safra perdida. E esse ano que a gente tinha uma perspectiva de melhor colheita, tá aí para ver, né? Uma safra ruim de novo, né? Seca, falta de tudo um pouco, né? Além dos insumos dispararem tudo, né? A previsão inicial para a safra do milho em Santa Catarina era de 2.790.000 toneladas, numa área plantada de 330.000 hectares. Mas a última previsão da EPAGRE indica uma perda de safra média de 43%. E o milho não é a única cultura prejudicada. A safra da soja, que tinha previsão de colheita de 2.630.000 toneladas, numa área plantada de 698.000 hectares, já foi reduzida em 30%. O índice de perdas varia de região para região.
região, mas o oeste, o extremo oeste e o Planalto Norte são as que registram a maior quebra de safra. Ressaltamos que Santa Catarina é um tradicional importador do produto, né, milho, de outros estados e países. Nós temos consumo, a base de consumo de 7,3 milhões de toneladas e importamos aí cerca de 4,5 milhões de toneladas. Este ano, 2021 e 2022 também, com a estiagem, esse volume de importações deve ultrapassar 6 milhões de toneladas. A causa de tanto prejuízo é a estiagem prolongada. E sem chuvas regulares, o produtor não tem muito o que fazer, além de contar as perdas e esperar que a próxima safra tenha dias melhores. Com certeza é começar do zero praticamente de novo, né? Essa cultura aqui é praticamente esquecer e tentar partir para a próxima e começar tudo novamente. A gente vê na reportagem do Lucas Belo que as perdas variam de região para região. Com chuvas mal distribuídas, até mesmo lavouras de cidades próximas podem ter essa diferença de produtividade. A gente vai entender melhor como está a situação aqui em Chapecó com o secretário de Agricultura do município, Jonas Bringuente, que está ao vivo pela internet com a gente. Secretário, muito boa tarde. Já se tem um levantamento de perdas na cultura de grãos ou ainda não aqui em Chapecó? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os telespectadores da NSC. Conforme a reportagem ali mostrava, as perdas na cultura do milho de grãos é de aproximadamente 50%, tanto no milho grão como no milho silagem, e isso varia também de região para região. Como as chuvas são chuvas de verão, elas são muito esparsas, né? Em algumas determinadas comunidades chovem, outras acabam não chovendo. Então, aproximadamente 50% de perda na cultura do milho. A soja está em torno de 30%, 40%, dependendo a comunidade, enfim, onde pegou mais chuvas ou menos. Então, nós temos aí, somados mais as perdas relacionadas às pastagens, que acabam diminuindo a produção de leite e também a produção de carne, em torno de 30% nesse setor. Então, nós temos hoje somado em torno de 80 milhões de prejuízos no interior de Chapecó. Ô Jonas, e os produtores têm optado pela produção de silagem ou não? Sim, aquele milho que acabou sendo prejudicado, que seria um milho para grão, para abastecer a agroindústria, para o fornecimento de rações, ele acaba sendo destinado para silagem. Mas mesmo sendo destinado para silagem, em função de não ter chovido, ele não forma bem a espiga, então tu acaba tendo uma silagem de baixa qualidade. Isso também afeta a produção de leite. Então, a maioria das propriedades hoje de leite, que já tem uma dificuldade em função dos baixos preços praticados pelas indústrias, eles estão tendo aí, perdas de 30%. Mesmo que esse milho vá para a silagem, é uma silagem de baixa qualidade. Quando a gente fala de problemas assim envolvendo a estiagem, principalmente também, né? É a situação toda de custo, esses prejuízos. E aí muita gente pensa, e o poder público, o que ele pode fazer? De que forma ele tem ajudado? Você tem essa resposta? O poder público hoje ele está ajudando no abastecimento de água no interior do município com 3 caminhões. Então hoje estão sendo abastecidos 28 comunidades no interior, aproximadamente 132 mil litros de água, beneficiando aí aproximadamente 500 famílias. Também nós estamos aí perfurando poços artesianos, distribuindo caixas d'água, mangueira, fazendo abertura de valas. E também a gente tem um programa aqui na Secretaria da Agricultura chamado Água Boa, que a gente distribui palanques, mudas, para que a gente cerque as nossas nascentes, para que a gente cuide desse bem indispensável que é a água. Então a gente faz toda aquela ajuda, né, de distribuir água, distribuir caixas, mangueiras, perfuração de poços, mas também pede que os nossos agricultores cuidem das nossas nascentes, porque é isso que vai garantir o abastecimento de água, não só no interior, mas na própria cidade, onde também as chuvas dos últimos dias aí são insignificantes, né? Então, que não resolvem o problema de abastecimento de água em Chapecó. Jonas Bringuente, obrigado pela atenção, pela entrevista no Jornal do Almoço. Obrigado, Cleiton. Um abraço a todos e esperamos que São Pedro mande mais chuva aí para resolver a situação, não só de Chapecó, mas de toda a grande região oeste. É tudo que a gente quer realmente. Mais uma vez, obrigado, ótima semana. No ano que vem deve entrar em operação o novo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina. E a economia de toda a região ganha com esse incremento.
Olhando do alto é possível ter uma ideia da movimentação na aduana de Dionísio Cerqueira. Todos os dias passam pela área de controle integrado de cargas da cidade da fronteira cerca de 70 caminhões com produtos para exportação ou trazendo importações. Movimento que cresceu em 2021, como mostram os números. No ano passado, 18.468 caminhões passaram pela aduana de cargas, quase 8% a mais que em 2020, quando foram 17.126. O volume financeiro também subiu, de mais de 407 milhões de dólares em 2020 para mais de 516 milhões no ano passado. Números que reforçam a importância da aduana para a região. O bom funcionamento da aduana de cargas é o que nos dá uma certeza de um futuro promissor, de termos as nossas empresas, os negócios da Trifronteira fortalecidos. Números que devem crescer ainda mais após a inauguração do novo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, que tem previsão de entrar em operação em 2023. E ainda temos uma expectativa de que esses resultados sejam ainda maiores em 2022. E em 2023, com o novo Porto Seco em funcionamento, Dionísio Cerqueira se consolidará como um dos principais pontos de fronteira, um dos principais portos secos do país, e esperamos um aumento aí de cerca de 6% no movimento, já com a entrada em atividade deste novo Porto Seco. E agora vamos falar de política e de orçamento federal. Uma ação na Justiça tenta barrar os valores do fundo eleitoral. Essa ação representa 35 mil empresas de Santa Catarina. Quem traz os detalhes é o Renato Igor. Boa tarde para você, Renato. Boa tarde a todos. É que o aumento do fundo eleitoral, que estava no patamar de 2 bilhões de reais nas eleições de 2018 e 2020, e praticamente dobrou, mais do que dobrou, foi para 4,9 bilhões agora em 2022, após a aprovação no Congresso Nacional e ser sancionado o orçamento pelo presidente Jair Bolsonaro, provoca uma reação muito forte da sociedade que se vê completamente descolada com essa decisão dos nossos representantes em Brasília. Decisão esta que contou com aliados do governo e opositores do governo, esquerda e direita, que bancaram esse fundo eleitoral com raríssimas exceções, entre as quais o Partido Novo. Partido Novo que entrou com uma ação na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, contra o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. E aí muitas entidades empresariais, principalmente, declararam manifestações de apoio com relação a essa medida e contrária ao fundo bilionário de quase 5 bilhões de reais. Só que, além da manifestação pública, houve uma petição na última sexta-feira, solicitada pela FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais em Santa Catarina, que pediu no Supremo Tribunal Federal para que entrasse como amicus curiae, como se fosse amiga da causa, né? Parte interessada. Então está junto na causa com o Partido Novo. Nós estamos falando aí de algo que, repito, mostra um descolamento total da classe política com a realidade do cidadão. Cidadão este que, no ano passado, em 70% dos acordos coletivos de trabalho não chegou ao índice da inflação. Nós temos agora o período de carência vencendo das empresas, microempresários, enfim, que solicitaram crédito para superar a crise, para enfrentar a crise com as restrições da pandemia. A conta está chegando. Nós temos as pessoas que foram demitidas. Nós temos os trabalhadores do setor formal que tiveram jornada e salário reduzidos e que não tiveram aumento para combater a inflação agora, que está corroendo o trabalho, né? Está corroendo, né, o salário do trabalhador, da classe média brasileira em especial. Então é um distanciamento, é uma desconexão total da realidade enfrentada pela população. Ainda mais quando hoje, século XXI, se faz cada vez mais campanha pelas redes sociais. Para finalizar, um dado que é estarrecedor e foi levantado pelo movimento Transparência Partidária. Eles fizeram uma pesquisa nos 25 principais países do mundo, né, em 25 nações mundo afora. O Brasil disparado é o campeão desse tipo de gasto. Tanto no critério nominal, né, o investimento em dólar, né, para a campanha eleitoral, no fundo eleitoral, como também proporcional
ao PIB. De fato, é uma vergonha, ainda mais agora, neste período de empobrecimento das famílias e de enfrentamento à pandemia. Um abraço a todos e uma ótima semana. Parada no Jornal do Almoço, daqui a pouco tem mais notícias para você, por exemplo, a agenda de vacinação contra a Covid. Aqui em Chapecó tem ainda o primeiro presídio de segurança máxima em Santa Catarina, que já está recebendo detentos. Tem dos resultados de uma grande operação realizada numa região com mais de 80 municípios do oeste catarinense. Os detalhes daqui a pouco, fique com a gente. Na última semana, uma grande operação mobilizou policiais civis em mais de 80 municípios aqui do Oeste. Ao todo, foram cumpridos 92 mandados judiciais e 70 pessoas foram presas. Vamos saber mais resultados desse trabalho ao vivo. Novamente, o Lucas Belo voltando aqui para passar os detalhes para a gente. Lucas. Olá, Cleiton, isso mesmo, uma importante operação policial realizada aqui na região oeste. A operação de Front Segura foi realizada entre os dias 24 a 27 de janeiro em toda a área de atuação da Diretoria de Polícia de Fronteira, que abrange 89 municípios. Foram cumpridos mandados de prisão, foram fiscalizados os estabelecimentos comerciais e também foram feitas barreiras em locais identificados como de alta criminalidade. Para poder falar mais sobre essa operação, sobre os números dessa operação, o delegado Fernando Calfas, que é o diretor de Polícia de Fronteira. Delegado, a pergunta que eu faço para o senhor é: qual o saldo da operação? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos. Bem, o saldo, os números, eles falam por si só, um saldo altamente positivo. A Diretoria de Polícia da Fronteira, pela primeira vez, coordena e organiza uma operação em toda a região oeste, em todas as 6 delegacias regionais. Então tivemos 70 pessoas presas, mais de 20 quilos de drogas apreendidas aqui em Chapecó, 10 armas de fogo retiradas de circulação, aproximadamente 500 munições também foram apreendidas, 92 ordens judiciais foram cumpridas. Então, um efetivo aí durante a operação toda de quase 300 policiais civis, de todas as 6 delegacias regionais, policiais do SAER, os policiais que compõem o núcleo de operações com cães, né, ajudaram durante toda a semana, sobretudo nas barreiras que a Polícia Civil fez na fronteira com o Paraná e com a Argentina. Então, Diretoria de Polícia entende que o saldo foi positivo e é uma operação, Cleiton e telespectadores, que ela veio para ficar. Nós vamos, a partir do que foi realizado, né, aprimorar a operação e ela vai ser aí de forma permanente daqui para frente. Delegado, em quais cidades teve o maior registro, tanto de prisões quanto de apreensões de drogas, de armas, de munições? Nós tivemos uma grande apreensão de entorpecente aqui no município de Chapecó, né? Tivemos grandes prisões também na região de Maravilha, na região de Xanxerê, na região de Concórdia. Enfim, todas as 6 delegacias regionais de polícia que compõem a diretoria realizaram o seu papel, cumpriram aí a missão, que era um número grande de mandados de prisão em aberto que nós tínhamos, né? Criminosos aí que tinham contra si mandados de prisão. Então, as diligências, as investigações aí foram exitosas, né? E 70 pessoas foram presas durante esse período. Já de falar dos números também de policiais envolvidos na ação. O senhor citou antes quase 300 policiais envolvidos. Durante esses 4 dias deve ter sido um trabalho bastante detalhado. Sem dúvida, essa operação ela não iniciou agora, é um planejamento ainda do ano passado, né? Que foi planejado com antecedência, uma mobilização de todas as delegacias regionais, um efetivo de quase 300 policiais. Então, tudo foi muito calmamente calibrado aí para que a operação transcorresse de segunda até sexta-feira à noite aí, de forma tranquila, de forma ordeira, e atingimos, sem dúvida, o objetivo aí que era esses números que hoje, né, uma alegria e felicidade a gente apresenta para a sociedade. Delegado, muito obrigado pela tua entrevista, que sigam aí os trabalhos da Delegacia de Diretoria de Fronteira. E é isso, Cleiton.
Essas são as informações da Operação Difron Segura, mais uma importante operação realizada aqui na nossa região. É contigo no estúdio. Lucas, que bom, né, cara? Parabéns aos policiais por esse trabalho realmente digno, bem feito, que garante mais segurança, aquela sensação de segurança que a gente precisa ter realmente. E olha só, um homem de 49 anos foi morto a golpes de faca, tiros e tijoladas em Palmitos, ontem, por volta de 9 horas da noite. Um casal é suspeito de ter praticado o crime. Segundo informações repassadas para a polícia, o crime aconteceu após uma discussão em um bar da cidade. Mas agora vamos dar um giro com outros acontecimentos aqui pela região. No interior do município de Princesa, na linha Vista Alegre, um acidente envolveu um carro e uma moto. O motociclista de 63 anos precisou ser levado ao hospital de São José do Cedro com lesões nas pernas. No veículo estavam um motorista e uma caroneira, que não tiveram ferimentos. Já em Concórdia, um motociclista de 21 anos morreu após um acidente entre uma moto e um carro. O motociclista foi levado ao Hospital São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos. Em Pinhalzinho, no fim da tarde de sábado, foi encontrado o corpo de Fabrício Bernardi, de 32 anos, dentro de um riacho da Trilha do Saber. Ele estava com amigos no local quando teria caído no rio. No rosto, ferimentos foram encontrados. Um casal, homem de 33 anos e uma mulher de 30, foram presos na BR-158 em Panambi, no Rio Grande do Sul. No veículo foram encontradas 4 espingardas calibre 12 semiautomáticas de fabricação turca e diversos carregadores. O homem falou à polícia que teria saído com armamento de Chapecó. O casal foi preso em flagrante por porte ilegal de armas. Está funcionando desde o começo deste mês a primeira unidade de segurança máxima para presos em Santa Catarina. O presídio fica no meio oeste catarinense. Quem nos explica os detalhes e comenta sobre a situação do sistema prisional do estado é o Anderson Silva. Boa tarde para você, Anderson. Olá, boa tarde a todos. A Segurança Pública de Santa Catarina ganha um reforço importante com a abertura da Unidade de Segurança Máxima, que é um presídio que foi construído pelo governo do estado e concluída a sua estrutura em 2016. Ou seja, foram 6 anos até que o estado conseguisse efetivamente abrir este presídio que fica em São Cristóvão do Sul, município de quase 6 mil habitantes, no meio oeste catarinense, ao lado de Curitibanos, e que já recebe hoje uma estrutura com 2 penitenciárias. E agora vai ter também essa unidade de segurança máxima, uma USM, para receber presos de alta periculosidade. Aliás, esses presos perigosos já começaram a chegar lá em São Cristóvão do Sul. Hoje, a capacidade total é de em torno aí de 60 vagas. Há mais espaço, mas o Estado pretende ser um pouco mais cuidadoso, então vai ocupar 60 vagas, e neste primeiro momento só estão sendo utilizadas algumas dessas vagas. 20% da capacidade total está em uso, de acordo com o secretário de Administração Prisional e Socioeducativa, Leandro Soares. Bom, este equipamento serve para presos principalmente ligados a facções criminosas. Então, se eles estão em presídios do Estado, em todas as regiões do Estado, e daqui a pouco, porque a unidade detectou que eles são uma ameaça interna, eles podem ser transferidos para o presídio de São Cristóvão do Sul. E aí, uma comissão interna decide quem vai e o juiz só dá o canetaço final. Então, esse é um processo importante para a segurança pública do Estado, e os presos continuam sendo transferidos também para presídios federais, que também são de segurança máxima. O Estado entende que esses locais continuam sendo necessários, então há um tipo de preso que ainda precisa ser levado para fora. Em janeiro, inclusive, presos catarinenses foram para fora do Estado, e esse presídio estadual, então, segurança máxima, tem também uma necessidade muito grande. Bom, o Estado pretende lançar nos próximos dias, além da abertura dessa unidade prisional aí, que aconteceu agora em janeiro, de segurança máxima, um pacotão de projetos para acabar com o déficit no sistema prisional, que hoje é próximo de 4 mil vagas. O Estado pretende anunciar, então, nos próximos dias esse pacotão. Tem unidades em várias regiões de Santa Catarina. Blumenau, por exemplo, tem um pacotão aí do complexo prisional de parceria público-privada. Em São Bento do Sul, no norte do estado, tem projeto também. Criciúma, recentemente, a gente teve aumento de capacidade. Tubarão, também uma unidade bastante importante. Ou seja, é bastante obra prevista para os próximos dias em todas as regiões do estado, justamente para acabar com esse déficit do sistema prisional que existe aqui em Santa Catarina, mas o projeto é de um déficit zero. Um ótimo dia a todos e até amanhã.
E agora vamos falar dos números de Covid-19 no estado de Santa Catarina, pelo último boletim apresentado pelo governo do estado catarinense. Gente, 3.861 pessoas confirmadas com Covid-19 nas últimas 24 horas, 8.591 recuperadas. Infelizmente, mais 8 pessoas morreram, né? Chapecó chegou a 801 pessoas que morreram por Covid-19. Nossos sentimentos a todas as famílias. Chapecó, que olha essa lista aqui, que a gente não gosta realmente dessa lista. Tem lá Joinville, Florianópolis e Chapecó com 4.070 casos ativos, segundo o governo do estado de Santa Catarina. Essa evolução aqui que nos preocupa também, começou a cair um pouquinho, mas é pouco ainda. Tem que cair muito mais, é tudo que a gente quer, por isso que a todo momento a gente fala para que os cuidados sejam ainda mais redobrados. Mapa de risco, a gente vê as regiões, maior parte de Santa Catarina no amarelo, mas 2 regiões no azul, né? Situação de momento, então, desses números envolvendo o estado. Vamos acompanhar agora o cronograma de vacinação contra a Covid-19. A Fernanda Moro traz os detalhes da programação de Chapecó e outras cidades aqui da região. É contigo, Fernanda. Cleiton, a semana começa com vacinação em Chapecó e são 2 opções para os adultos que precisam fazer primeira, segunda ou então a dose de reforço. Uma das opções é entrar no site da prefeitura, o chapecó.sc.gov.br, e lá escolher um dia, um horário e um local disponível para a imunização. Quem não quiser fazer esse agendamento pode procurar pela unidade móvel, que segue circulando pela cidade. Estará hoje de manhã no bairro EFAP, à tarde no centro e à noite em frente ao batalhão da Polícia Militar, também do Corpo de Bombeiros, bem pertinho ali da Ecoparque, na Avenida Getúlio Vargas. Dá até para o pessoal aproveitar para fazer aquela caminhada, aquela atividade ao ar livre e também, claro, garantir a imunização. Lembrando que a unidade móvel atende sim o agendamento, mas somente os adultos, tá? A orientação, no caso das crianças, é para que os pais fiquem atentos ao site da Prefeitura de Chapecó. Sempre que tiver um agendamento aberto, pode então escolher um dia, um local e um horário para garantir a imunização dos pequenos. Aqui pela região, outras cidades também seguem vacinando as crianças. São Miguel do Oeste imuniza hoje crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, ou então crianças de 11 anos sem doenças nascidas entre julho de 2010 e janeiro de 2011. Amanhã, lá em São Miguel do Oeste, a vacinação será estendida para as crianças de 10 anos, nascidas entre fevereiro e junho de 2011. Por lá, a vacinação é na unidade central de saúde e não precisa de agendamento até às 4h30 da tarde, todos os dias. Então, os pais procuram o local sem agendamento, mas é claro, com toda a documentação dos pequenos. E Xanxerê começa hoje, nessa segunda-feira, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. Por lá, o ponto de vacinação é a Arena Ives Guissardi, sempre das 8 horas da manhã até às 11. Depois tem aquela parada para o almoço, a vacinação é retomada à tarde até às 4h30 e não precisa de agendamento. Concórdia também imuniza hoje crianças de 5 a 11 anos, mas só com agendamento prévio. Somente aquelas famílias, então, que fizeram já o agendamento dos pequenos podem procurar a imunização lá no município de Concórdia. Tem agenda para todo mundo, né, Cleiton? Responsabilidade nesse momento para que todo mundo consiga fazer a vacina e ficar protegido contra a Covid-19. Eu volto contigo aí no estúdio. Falado, minha amiga. Obrigado aí pelos recados com relação à vacinação. Para você e para sua família, obrigado pela companhia. Começamos mais uma semana juntos e amanhã, a partir do meio-dia, estaremos juntinhos. Olha que imagem legal, né? A gente abriu o Jornal do Almoço com essa imagem do Paulo Dalbello ontem na Arena Condá. Deu sorte para a Chape. Vem aí o Globo Esporte. Até amanhã. Jornal do Almoço. Oferecimento. Nostra Casa. Milano. Planejado para suas escolhas. E Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Globo Esporte. Oferecimento. Santa Maria. Escolheu, decidiu, alugou. Descomplica. Aluga online. Oi, gente!